Aqui tá grudando é tudo. Tá vindo um caminhão. Se eu pergunto pra ele quantos quilômetros que tá assim ainda. Não dá nem pra parar, ó. O chapéu caiu. Prendeu a perna? Deixa eu tentar fazer a alavanca aqui no guidão. Tira! Está vazando gasosa. Vai ter que... Vamos pensar aqui. Tem que segurar a roda para ela não deslizar. Pronto. É, pessoal, passou um carro aqui e falou que tem mais 100 km desse jeito. Que sufoco. Só vai melhorar lá no 180. Yeah. Tá ligado o contato já? Acho que já. Você fechou a torneirinha? Não corre não precisa segurar não, senão você vai se cansar. Yeah. O pessoal tem a impressão que fala de moto é mais fácil que carro nessas horas, mas não é. Parou? Embuchou? Nada, é muito difícil fazer isso.
dá pra ir rápido, mas vai arregaçando todos os fios, os cabos. Não consigo parar aqui. Vou parar aqui no meio e vir carro também. Ai. Aí embucha tudo. Ai, ai. All the years that I've wasted trying to find it, all that I go through for my peace of mind, let it all go out the window, no smoke in my I can hear the wind chiming. It's always been you in the back of my mind. Early blue morning, when everything's cold, I see you running, all covered in gold. There's nothing else that eases my soul. Cara, como você passar. Toma água. É desgastante demais, né? Montar, segurar, controlar a moto, limpar o barro. Tá tudo cansativo. É que a esperança que a gente tinha do sol secar, vem a chuva alcança a gente. Tentar ir mais um pouco. Tem que vencer a nuvem. Parece que a nuvem está indo no mesmo sentido que a gente. E aqui tá liso. Também vai embuchar. Você olha de longe, parece que tá seco, mas você vai chegando perto, tá igual.
Nossa. Nossa. Quase. Embuchou. Para de novo. Foi muito. E tá assim até lá embaixo. Quantos? Era perto dos 180. 180 pra cá, foi água. A gente tava indo pra Jacareacanga. Mas nós pegamos a chuva aqui já, não andamos 10 km. De lá pra cá, só uns 10 km que choveu. Não sei agora, né? Beleza. Tá. Eita. Opa, tudo bom? Tá ruim? Tá ruim aqui. Mas até um próximo apoio, quantos quilômetros mais ou menos? O Lisa aqui tá só uns 3, 4 km depois, já tá enxuto. Tá. E aí, qual é o próximo apoio? É o ICMBio? É isso, depois é o quilômetro 180. Tá. A gente não tá conseguindo andar, embucha tudo, ó. Não, mas é só esse barrinho aqui, ó, logo pra frente aí não tem barro mais não. Uns 3 quilômetros? É uns 5 km, eu acho. Olha a poeira que tá aí. Tá. Beleza, então. Obrigado. Vai na fé que você... Vamos lá. O cara da caminhonete falou que em uns 5 km já tá seco. Vamos ver. Ih, minha moto tá fumando. Ai, caiu. Tem que levantar logo porque tá sem gasolina. Tá saindo gasolina no tanque. Ai, pera aí que eu ajudo. Deixa eu ir aí. Tem que ganhar velocidade do carro. É, embuchou. Tentar mais uma vez. E aqui no rastro da carreta que deve ter exprimido a água.
minha garrafa caindo aqui, ó. Não prendi. Parece que é areia aqui. Retorno ali, ó. Desgrila, voa terra pra tudo quanto é lado. Pessoal, melhorou um pouquinho. Já tá conseguindo andar ainda aqui de primeira. Aí, ó, Parque Nacional do Amazônia. Vamos ver se a gente consegue chegar pelo menos na sede do ICMBio, que é no final do parque. E o duro que o freio que se usa nessas condições geralmente é o traseiro. E eu tô sem. Bem, Sol, como eu gosto de você, Sol. Seque mais essa estrada, por favor. Oi. Uma coisa enroscando. Afundou? Uma coisa batendo. De suspensão, você diz? Tirou o barro. Aqui já secou, já dá pra andar um pouco mais rápido. Tudo certo? Tem alguma coisa batendo. Tem hora que dá umas paradinhas, mas É de suspensão. eu não consigo identificar se é na roda da frente ou na roda de trás. Sabe quando parece que a roda tá com alguma coisa batendo em algum lugar. Vê se tem algum raio quebrado. Não tô vendo nada. Acho que não. Talvez seja esse peso aqui que no seu suporte. É, parece que é na roda, sabe? Aqui já tá seco, já dá pra andar mais rápido.
Tá escutando um barulho, mas a gente não identificou de onde que é. O disco tá inteiro. Tomara que não seja nada grave. Tentar observar daqui. Pode ser o protetor da corrente, viu? Pessoal, paramos um pouco aqui para esfriar as motos. Vamos comer alguma coisa, que já deve ser... Deixa eu ver que horas são aqui. 15 para as 2. E tanto o motor da minha moto quanto da do Lê tá fazendo um barulho medonho. E muito barro, agora ainda bem que secou. Tô sem o freio traseiro, tá sendo difícil de controlar, porque quando tem algum obstáculo, você aperta o dianteiro, ela desliza. O Lê Capel tá exausto. Exaustíssimo. Barro. Três coisas que me deixam muito cansado. Segurar a moto no barro. Eu tive 2 quedas. Levantar a moto. E tirar o barro das rodas. Isso cansa demais. Desgastou muito e, como eu falei, nós viemos numa época que não era para estar chovendo. Na verdade, assim, é o fim da chuva, né? Só que o pouco que choveu foi o suficiente para fazer um estrago. É um barro que eu nunca tinha andado. Um barro molhado desse que gruda tanto assim. Já tinha visto outros vídeos, né? De pessoas que passaram aqui no barro, mas eu confesso que eu não imaginei que fosse tão difícil assim. Vou dar mais um pouco. Coloquei a balaclava que estava queimando o pescoço, a luva. E essa câmera aqui começou a dar problema, né? Que eu uso ela com o microfone na chuva. E entrou água. Ela fica ligando e desligando sozinha. Estamos a 40 km do fim da reserva. Tem uma casinha do ICMBio, vamos ver se ali a gente pelo menos consegue repor a água e tentar chegar no quilômetro 180. As 2 motos estão fazendo barulho. A câmera já desligou. Uma ponte aqui. Um igarapézinho. Registrar aqui o KM 1294 da BR 230. Registro feito. Seguimos. A embreagem da moto do Lê está apresentando sinais de desgaste. Torcer para que tudo dê certo. Depois de pegar a lama, eu até adoro essa buraqueira. A gente fica sem saber o que fazer. Mas graças a Deus que abriu o tempo e secou a lama. E mais uma ponte aí embaixo. Será que aqui acaba? Se acabar aqui, muito bem. O parque, que eu abasteço minhas garrafas
aqui na base, e aí vão faltar uns 40 km por KM 180, que é um lugar que dá pra gente dormir. Só tá escrito trechos em obra. Tem um rio. Eu acredito que o final vai estar daqui uns 20 quilômetros. E a suspensão aqui tá batendo é tudo. Até um cheiro de queimado. Olha as erosões aqui ao lado. Ai caramba, deslizou a roda aqui nessa... É muito inclinado aqui. Olha só que perigo. É abaulado. Isso aí é a água que faz. Ela começa a escorrer na estrada, abre esse buraco. Aí voltei pro centro da pista. Aí ela vai lá no final, ó. A gente perde ela de vista. Estamos nos aproximando já no fim da reserva. Por enquanto aqui sem chuvas. Cadê Lecapel? Olha o barulhão da moto. Eita, nós. Eu sei que a qualquer momento esse motor pode parar. Infelizmente. Só eu peguei um buraco que eu não consegui segurar o freio. E o meu protetor de corrente está pendurado aqui. Vou parar aqui no ICMB, eu acho que agora sim é o lugar que... o lugar certo. É o lance do freio. Quer dizer, eu acho que é aqui, né? Vou parar aqui só para ver a quilometragem também do 180. Quebrou. Quebrou. Peguei um buraco ali que eu não consegui frear, que tava na ladeira. Não tem freio traseiro. Eu afundei com tudo, assim. A moto fez uma sambada que eu não sei como que eu não caí. E aí, pessoal, chegamos no fim do parque. Ali naquela ponte acaba o parque. Aí aqui tem essa casa. E aqui tem... Quebrou o suporte. Não, quebrou a balança. O pinguelo da balança ali, ó. O suporte do A pancada foi tão forte. Essa câmera aqui, ó, ela parou pra cá, essa daqui veio pra cá. Tiramos o protetor aqui. Ele quebrou com o impacto do buraco que eu peguei. E o senhor falou que o quilômetro 180 tá a 9 quilômetros daqui. Agora são 3 e pouco. Pra lá se hospedar, que hoje o dia foi bem cansativo. Eu diria que esse tá entre os 3 primeiros piores desafios de viagem que eu tive, foi esse. O objetivo, que era de chegar até Jacareacanga, não será concluído, mas graças a Deus estamos bem e conseguimos sair lá do trecho de
de barro, né, de atoleiro. Na verdade não tinha nem atoleiro, o que tinha era que aquele barro ele grudava na moto de um jeito que impedia a gente de continuar andando. E o que estragou do meu freio dianteiro, do meu freio traseiro, foi a mangueira hidráulica. Se eu aperto o pedal, vaza óleo no nip. De repente, se der um aperto, funciona, mas eu acho que foi na mangueira mesmo, na conexão da mangueira com o nip. Olha a carretona. Vocês veem, né, a diferença com chuva e sem chuva. Seca, fica um tapete praticamente. Agora na chuva, desespero total. Outra carreta vindo. É assustador a coaca que ela vai soltando. Olhem só isso. Eu vou até parar. Perigoso demais. Ele viu que eu tava encostando aqui, ele até passou devagar para não jogar tanta poeira. E sejam bem-vindos ao famoso quilômetro 180. Graças a Deus estamos aqui. Ai, como é bom chegar num lugar onde se pode ter apoio. Agora tem que ver qual que nós vamos ficar. Chegamos no 180, que a gente tem que dormir. Aí tem esse daqui, é um restaurante hotel. E tem que ver se tem algum aí pra frente. A cidade acaba ali, ó. Vamos até ali, daí a gente volta aqui. Parei aqui pra comer um lanche a outra vez que eu vim, só que tava vindo de lá pra cá. Temos... tem que pôr gasolina ainda, hein? Estava até esquecendo deste detalhe. Olha o bicho tomando sol na placa ali, ó. Acho mais negócio lá atrás, né? Vamos ali no... Oba! Óleo... Mercearia. Hotel Churrascaria Amigos... Amigo do Garimpeiro. Oba! Aí pessoal, chegamos aqui então. Lei Capel já negociou o hotel. Então é aqui que nós vamos ficar hoje, né? Não vai sair daqui de jeito nenhum. Depois do que nós passamos, nós vamos ficar aqui de qualquer jeito. Tá certo. O amigo aqui também já conheceu aqui a Celina, ela já passou aqui, né? Ofereci muita coca pra ela. Tomou Coca-Cola até não querer mais. Toda viagem ela... O cabo da coca não vai fazer. Já tava de moto, né? Já tava de moto? Nós saímos 6 horas da manhã de Itaituba e chegamos agora. Deixa eu ver que horas são. Rapaz, eu encontrei uma vez... 3h47. Ele saiu 12h30 de Itaituba, chegou aqui junto com a gente. Mas só que de caminhonete, né? Bem magra. Bem magra. Eu encontrei... Você vai querer alguma coisa, né? E esse aqui é o quarto. Por enquanto não tem luz, que eles desligaram o gerador. E aqui fora tem as motos. As motocas aqui.
Já tomamos banho, já almoçamos. Almoço janta, né? Porque nós comemos era umas 4 horas da tarde. E aqui tem... O Lecapel tá descansando ali. Aqui os viajantes que já vieram pra cá. Depois dê um pause aí pra ver se vocês encontram algum conhecido. Eu colei o meu aqui. Aqui, ó. E olha o dia lindo agora. Fim de tarde, né? A gente ainda tem que comprar gasolina para poder garantir a chegada até Jacareacanga. Aí estamos aqui nesse hotel. Ali é o lado que nós viemos, onde tem a reserva, onde choveu pra caramba, e pra lá tá nublado. E pra lá o céu tá limpo. Então, pessoal, saímos aqui do Hotel Amigo do Garimpeiro. E Lecapel, o que nós temos que fazer agora? Hoje nós chegamos aqui, né? Então, como a gente andou 180 e faltam 220 ainda até Jacareacanga, a gente precisa repor gasolina. A gente vai pegar aqui uma casa aqui na frente. Provavelmente 4 litros cada um vai dar pra gente chegar lá até Jacareacanga. E o que eu diria pra vocês a respeito do trajeto de hoje? Vocês viram aí que eu tomei 2 quedas, né? Mas acho que vai aparecer uma delas só. Então eu diria pra vocês assim, aqui ó, a Transamazônica, quando chove, não é brincadeira. E a gente pegou assim as várzeas bem cheias ainda. Então isso significa que apesar de a gente já estar no verão, aqui tá chovendo ainda. Então foi uma surpresa e eu posso dizer que esse foi o maior desafio que eu já enfrentei de moto na minha vida. Eu quero acrescentar um detalhe, porque isso é uma coisa que a gente aprende vindo aqui, né? A gente tem que parar para tirar barro das motos, né? Para destravar as rodas de tanto barro, existem 2 riscos, né? A gente não conseguir sair do lugar, e para quem não sabe, quando a gente entra na reserva da Amazônia, aqui tem onça. Então ficar parado na estrada acrescenta o risco de um ataque de onça. E mais uma curiosidade aqui, não tem energia elétrica, é tudo por gerador. Então esse barulho que vocês estão escutando é gerador elétrico. E aqui está escrito, ó, temos gasolina, câmara de ar para carro e moto. Então vamos ver se a gente consegue comprar uma gasolina aqui. Galera, conseguimos uma gasosa, tem até funil, ó. Aí o meu freio tá vazando aqui, ó. Eu vou apertar o pedal aqui. Aqui, ó. Trocar o flexível. E conseguimos aqui as gasolinas. Vou fazer assim, ó. Se fizer. Um redemoinho. Bora, Lecapel, levar as garrafas. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa o like aí. Se não for inscrito, se inscrevam. Não se esqueçam de me seguir lá no Instagram, @thnoronha aí. Lecapel. E no episódio que vem, a ideia é a gente sair aqui do quilômetro 180 na BR 230, conhecida como Transamazônica, e ir lá para Jacareacanga. Olhem só esse dia finalizando. Tão lindo quanto o início que foi no vídeo anterior. Valeu e fui!